Bem-vindo ao screencast sobre como conduzir um projeto de investigação, com particular incidência para a área da saúde. Neste vídeo, vamos ver como se pode criar uma variável no SPSS com base em cálculos das variáveis já existentes. Por exemplo, para obter a idade a partir da data de nascimento, colhida no âmbito de um projeto de investigação. Neste tipo de transformação de variáveis, as novas variáveis são o resultado de operações matemáticas que se fazem sobre as variáveis já existentes na base de dados. É muito utilizado para se obterem scores ou índices de escalas de medida. Exemplo, a soma ou a média das respostas aos vários itens da escala. E para se corrigirem ou atualizarem valores já introduzidos numa base de dados. Por exemplo, retirar 200 gramas a um peso porque se detectou que a balança utilizada estava mal calibrada. Eis o objetivo de aprendizagem que deve atingir no final deste módulo, saber a que situações deve aplicar este tipo de transformação de variáveis, ou seja, quando é que fazendo operações matemáticas com as variáveis já existentes na base de dados, conseguirá criar uma variável que lhe resolva o problema em causa. Além disso, no final deste módulo também deve conseguir desempenhar as seguintes competências. Utilizar a opção Compute Variable do menu Transform do SPSS para levar a cabo as operações matemáticas suprarreferidas e utilizar a opção Date and Time Wizard do menu Transform do SPSS para levar a cabo operações com valores temporais. Mas vejamos duas demonstrações concretas deste tipo de transformação de variáveis. Na primeira, calcular-se-á o IMC, o Índice de Massa Corporal, a partir dos valores do peso e da altura que as inquiridas já indicaram previamente. Aqui temos a nossa base de dados já com as respostas lançadas, do projeto de investigação modelo da ansiedade pré-natal. Temos aqui a variável peso antes da gravidez, que as inquiridas já deram, e temos a variável altura, que nos vai permitir, com estas duas parcelas, calcular o tal IMC. Então, como é que isso se faz? Temos que ir ao menu Transform do SPSS e escolher a primeira das opções, Compute Variable, portanto, fazer computação, fazer cálculos. A primeira coisa a fazer é indicar qual é o nome da variável de destino, a Target Variable. Eu aqui vou-lhe chamar IMC. Já sabemos que não podemos colocar espaços no nome da variável. Depois temos aqui um botão chamado Type and Label, que nos permite dizer qual é o label. Por exemplo, aqui poderia dizer que é o índice de massa corporal da inquirida. Também podia fazê-lo mais tarde, ao editar a base de dados, mas fica já definido. E de que tipo é? Neste caso vai ser um valor numérico, contínuo, e já posso dizer qual vai ser a expressão numérica que vai dar origem a esta nova variável. E neste caso, tínhamos visto que seria o peso da inquirida antes da gravidez, portanto eu quero saber qual era o IMC antes da gravidez, porque com a gravidez aumenta sempre o peso, a dividir, eu tenho aqui estes botões para poder usar, a dividir pela altura ao quadrado. Eu vou abrir parênteses para fazer a altura vezes ela própria. O vezes é o asterisco. Portanto, e com isto já coloquei esta expressão matemática e já posso prosseguir, fazendo OK. No entanto, antes de fazer OK, vou apenas falar deste botão IF, que me permitiria aplicar este cálculo não a todos os casos da base de dados, neste caso às 50 inquiridas, mas apenas a determinados casos que satisfizessem uma condição. Por exemplo, clicando aqui no botão IF, ele está a aplicar a todos os casos. Eu podia, por exemplo, incluir apenas os casos que satisfizessem a condição de, vamos supor, as grávidas que fumam. Portanto, eu poderia dizer então, se a variável fuma, e agora vou ver aqui com o botão direito em cima do nome da variável qual é a codificação dela, em informação sobre a variável. 1 é o sim, o 2 é o não. Portanto, imagina que só queria calcular o IMC para as grávidas não fumadoras. Podia estar associado o facto de fumar com o IMC. Então eu diria que se a variável fuma for igual a 2, e iria calcular apenas para as grávidas que satisfizessem esta condição. Não é o que eu quero fazer agora, estou apenas a dar um exemplo, portanto vou cancelar este. E vou calcular o IMC, que vai ser igual a esta expressão para todas as grávidas. E ao fazer OK, o SPSS acrescenta sempre na última posição a variável que foi criada agora. Portanto, o IMC, Índice de Massa Corporal da Inquirida, e cá estão os respectivos valores. Aqui não estão porque uma das variáveis, neste caso o peso, não foi respondido pela sua inquirida, pela sua grávida. Todos os outros têm o valor de IMC calculado. Se eu quisesse juntar esta variável às demais, teria que vir à variável View e mover, clicando no seu identificador, mover esta variável por arrasto para junto, por exemplo, do peso e da altura. Iria deixá-la aqui. E já agora ver se isto está bem codificado. 2 casas decimais parece-me demais, vou pôr apenas uma. E 8 de comprimento, isto tem 2 dígitos a parte inteira, portanto basta 3 de comprimento, em que um deles será decimal.
Tudo o resto está correto, vou deixar ficar. E agora sim, podia ver que esta grávida tem 95 kg, 1,56 m, por isso está com um IMC bastante elevado, 39. E assim sucessivamente. O segundo exemplo que se vai dar é calcular-se a idade no momento atual a partir da data de nascimento que as inquiridas já indicaram previamente. Eu antes sabia a data de nascimento, foi perguntado no questionário, e agora vou querer calcular a idade neste momento. O facto de eu perguntar a data de nascimento tem essa vantagem. Eu a qualquer altura posso calcular a idade, ficando sempre com o valor atual. Aqui já tenho que recorrer também ao menu Transform, mas ao Date and Time Wizard, que é o assistente de datas e horas. Aparecem várias opções. Neste caso, o que eu quero é calcular com datas e horas, fazer cálculos. Avançar. E eu quero calcular o número de unidades de tempo entre duas datas. Por exemplo, calcular uma idade em anos a partir de uma data de nascimento. Portanto, é mesmo esta a opção que eu pretendo. Seguinte, qual é a data 1 e qual é a data 2 que vai ser subtraída? Pois a data 1 é a data atual, a corrente, menos a data de nascimento da grávida, neste caso, e quero que o resultado venha em anos. Poderia ser a outra unidade, mas eu quero em anos. E também quero que ele trunque o resultado ao inteiro anterior. Normalmente nós dizemos que temos a idade que já fizemos e não a que vamos fazer. Trunca quer dizer que fica com o valor que está imediatamente abaixo, o inteiro. Seguinte, como é que eu quero que se chame a variável resultante? Vou-lhe chamar idade. Qual é o seu label? Idade da grávida, por exemplo. E ou posso criar já a variável ou posso guardar o comando para utilizar mais tarde. Vou criar já a variável, fazer finish. Mais uma vez, já sabemos que a variável é colocada no final, portanto eu vou mudar para a variável view e vou arrastar esta variável para junto da data de nascimento, que surge logo no topo, aqui. E agora já posso comparar, a data de nascimento está aqui e a respectiva idade que foi calculada com base nesse valor. Vou apenas ver se a variável ficou bem definida, portanto 5 de comprimento parece muito, 2, a grávida nunca ultrapassará os 2 dígitos na sua idade e tudo o resto está correto. E com isto, tinha demonstrado estes dois exemplos com a particularidade de que se podem também usar condições para aplicar os cálculos apenas a alguns casos da base de dados, recorrendo ao botão IF da janela do Compute Variable. Finalmente, resta referir o enquadramento deste vídeo no conjunto de todos os screencasts do curso, primeira etapa da fase empírica, colher os dados, com incidência para a transformação de variáveis, que é um passo intermédio que normalmente o investigador precisa de fazer após a recolha de dados de um projeto de investigação, pois são alguns desses dados que irão ser transformados, como é o caso da data de nascimento, ou do peso e da altura, e antes de fazer a análise desses mesmos dados, porque para fazer a análise faz falta ter algumas das variáveis já transformadas. Por exemplo, o IMC iria ser depois cruzado com outras variáveis para ver se as grávidas em situação de obesidade tiveram uma gravidez mais problemática ou não. Neste vídeo demonstrou-se como criar uma variável com base em cálculos das variáveis já existentes numa base de dados.